Muito bom dia Teresópolis, bom dia você assinante do canal 14 da NGT e você que nos acompanha pelo aplicativo, pelo Facebook, pelo YouTube. É um prazer imenso estar com você entrando na sua casa. Obrigado pela enorme audiência e o carinho com que a gente tem sido recebido nas ruas por cada pessoa que assiste, tanto nas redes sociais como também na TV. O trabalho feito por essa equipe sensacional da Tere FM é o Teresópolis ao vivo, que chega para poder comunicar a verdade daquilo que acontece em Teresópolis. Sem corte, sem mimimi, sem conversa fiada, a gente traz a notícia, a informação e bate aquele papo especial. E sexta-feira, gente, em especial, é dia da gente conversar com os nossos amigos, com as pessoas que vivem Teresópolis no dia a dia, que experimentam Teresópolis e que vivenciam a política da cidade, que vivenciam os momentos bons e os momentos ruins, olhando de frente, encarando. E esses convidados são muito especiais. E hoje, aliás, eu quero colocar na tela, tem aqui comigo, dá um alô pra gente aí, professor Marcão. Alô, professor Marcão já tá ali, ó, dando aquele alô. Tá bonito na tela, hein, professor? Ficou legal, ó. Eu gostei da imagem. O professor tá mais bonito hoje, professor? Bota na tela de novo aí, Gabriel. Olha, o homem tá mais bonito, rapaz. É meu aniversário. É o aniversário. Gente, olha só, eu tô tendo a honra de receber o professor Marcão, bonito desse jeito, no dia do aniversário dele. Professor, parabéns mais uma vez, né? Em nome de toda a Tere FM, e obrigado por estar sempre com a gente aqui. Que Deus multiplique seus anos de vida, dando muita saúde, muita força, para o senhor continuar compartilhando conhecimento, verdade, com toda a nossa querida cidade de Teresópolis. Muito bem, gente, vamos colocar imagens da nossa cidade no ar? Vamos lá, vamos jogar na tela imagens do Parque Regadas nesse momento. A gente vendo que o trânsito está relativamente bem hoje, tá, gente? Teresópolis está com um trânsito relativamente tranquilo. Eu acho que a galera ainda está começando a engrenar o ano, né? Acho que a partir de segunda-feira, quando as escolas todas estarão em pleno funcionamento, quando tudo volta ao normal, a cidade volta a ter os seus pequenos problemas no trânsito. Mas o trânsito está tranquilo, a gente vê imagens nesse momento. Olha aí, o trânsito livríssimo na altura ali da Luçumeira, altura do Parque Regadas. A gente vê até o finalzinho lá da reta. Olha, o trânsito bem tranquilo nesse momento. Na cidade de Teresópolis, céu azul, 10 horas 12 minutos, na casa aí de 28 graus. A cidade que vivenciou esses dias uma tempestade. Olha, gente, o tempo ainda está muito instável, né? O clima-tempo já sinaliza, o INMET também sinaliza que o tempo pode mudar a qualquer momento. Inclusive, ontem teve um temporal aqui na Baixada, absurdo, atingindo aí cidades da Baixada. Guapimirim foi atingida fortemente pelas chuvas também. E, graças a Deus, Teresópolis está relativamente tranquila, ok? Gente, olha, eu já vou começar chamando o Informe Tere. Vamos colocar logo o Informe Tere, porque depois do comercial eu já vou voltar com o professor Marcão naquele bate-papo. Hoje nós vamos falar sobre Teresópolis em ano eleitoral, vamos falar sobre a política da cidade. A Câmara voltou ontem e já teve protesto. A vida não vai ser fácil para os vereadores daqui para frente não, hein? Teve um ano aí de férias, né? Depois de 70 dias de recesso, teve problema na transmissão ao vivo. Poxa, 70 dias para resolver a transmissão. A gente já não consegue estar lá, porque 10 horas o trabalhador está ralando em Teresópolis. Essa Câmara mudou da noite para o dia, dificultando ainda mais as manifestações populares, mas teve gente que achou tempo e espaço para poder estar na Câmara ontem. Os vereadores passaram mal na sessão. Vamos falar um pouquinho sobre isso também hoje aqui. Ok? Vamos colocar o Informe Tere e eu já volto já já. Ótimo dia para você que está acompanhando o Teresópolis ao vivo aqui na Tere FM TV e também nos nossos meios de comunicação. O calendário de vencimento da segunda cota do IPVA de 2026 começa nesta sexta-feira, 20 de fevereiro, no estado do Rio, para os contribuintes que optaram pelo parcelamento. Os primeiros a pagar essa parcela são os proprietários de veículos com placa de final 0. Na próxima segunda-feira, dia 23, será a vez dos donos de veículos com placa de final 1. O calendário de vencimento da segunda parcela segue até o dia 6 de março, conforme o número do final da placa. O DARGE está disponível para emissão no site da Secretaria Estadual de Fazenda. Basta informar o número do RENAVAN para ter acesso ao documento. O pagamento pode ser feito via Pix
em qualquer instituição financeira ou por meio de código de barras nas instituições parceiras da Fazenda Estadual, Bradesco, Itaú, Santander e Sicoob. E hoje, sexta-feira, também é o prazo final para as mulheres com 18 anos de todo o país que foram selecionadas para o Serviço Militar Inicial Voluntário Feminino comparecerem, né? As candidatas precisam comparecer para passar pelos procedimentos da seleção complementar. Cada candidata deve acompanhar o site oficial do alistamento para saber o dia e o local exatos da unidade de uma das 3 forças armadas em que deve comparecer. O acesso deve ser feito por meio da plataforma gov.br. No local, serão avaliados requisitos considerados básicos para a formação militar por meio da realização de exames clínicos e entrevistas complementares, bem como análise do preparo físico das candidatas. Esta é a 4ª e última fase antes da entrada oficial das selecionadas na vida militar, processo que é realizado pela 2ª vez na história. Muitas obras na Carrapeta. Revestimentos com os melhores preços para sua reforma. Embramaco White Absolute brilhante retificado por apenas R$ 23,90. Embramaco Facom HD rústico por R$ 19,90. Visite nosso showroom na Carrapeta Matriz. E tem mais, piso Duraflor a partir de R$ 52,90. Tinta Quentone galão branco por apenas R$ 48,90. E já vai se preparando, porque em fevereiro tem folia de oferta. Carrapeta, construindo com você. Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um gol de placa comprando na Ibad Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. Ibad, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à Ibad Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. Ibad Autopeças, WhatsApp 979790019. Galera, sabadão é nóis! Tamo junto! Todo sábado, a partir das 9 da manhã, de 9 às 2 da tarde, Alto Astral aqui na Terê FM. Se liga! Terê FM 93,7 no radinho ou vai na internet terefm.com. Tem também no aplicativo, só procurar na loja aí Rádio Terê FM. Tamo junto, todo sábado de 9 às 2 da tarde é prêmio pra caraca, alegria, energia positiva, Alto Astral. Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. Fala galera, beleza? Duda Ramalho na área, ó, Terê FM 93,7, passando aqui para te lembrar que de segunda a sexta eu tô no ar com o Bom Dia Terê, com muita música, informação, alegria, a participação da Camila falando da vida dos famosos e muito mais, de segunda a sexta, de 6 às 10, em 93,7 ou no nosso aplicativo também. Vem curtir comigo o Bom Dia Terê aqui, ó, na sua Terê FM. Valeu, galera!
Volta às obras na Carrapeta. Revestimentos com os melhores preços para sua reforma. Embramaco White Absolute brilhante retificado por apenas R$ 23,90. Embramaco Facom HD rústico por R$ 19,90. Visite nosso showroom na Carrapeta Matriz. E tem mais, piso Duraflor a partir de R$ 52,90. Tinta Quentone galão branco por apenas R$ 48,90. E já vai se preparando, porque em fevereiro tem folia de oferta. Carrapeta, construindo com você. Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um gol de placa comprando na IBAD Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. IBAD, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à IBAD Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. IBAD Autopeças. WhatsApp 979790019. Alô amigos, tudo tranquilo? Aqui é Sérgio Lavra, estamos juntos aqui na Terê FM 93.7 ou pelo aplicativo. Estou passando por aqui só para convidar vocês para vir junto conosco todos os domingos de 9 às 11 da manhã aqui na Terê FM, né? Você vai curtir as canções do Rei Roberto Carlos que você mais gosta, aquelas canções que tocam no seu coração. Todo mundo tem pelo menos uma canção do Rei marcando a sua vida, né? Isso aí, vem conosco. Dez horas 20 minutos em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, cidade mais alta, mais bonita. Eu sou um apaixonado por Teresópolis e quero continuar vendo a minha cidade maravilhosa. E é por isso que a gente propõe, toda sexta-feira, falar de Teresópolis. E para falar de Teresópolis, temos que falar dos rumos de Teresópolis. Por isso está aqui o nosso convidado de hoje. Bom dia, professor Marcão. Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes, né? Mais uma vez a gente está aqui, é uma honra poder estar aqui na Terê FM, né, ver essa qualidade incrível do trabalho de vocês. É importante as pessoas entenderem assim, quanto mais veículos de comunicação de qualidade, é melhor para a população. E a gente está nessa luta aí, porque tem gente que acha que Espigão de 20 andares é a identidade de Teresópolis. E a gente está brigando para derrubar a 351, junto com o Movimento Não aos 20 andares, o Grupo Terê de Paz e outros movimentos da cidade. A gente esteve ontem na Câmara e ficamos muito felizes porque mulher tem coragem de fazer o que muito homem não tem. Eu estava lá e foi muito bonito ver a vereadora Márcia Valentim pedir questão de ordem e se pronunciar efetivamente pela revogação da lei. Depois a professora Amanda pediu a palavra também com questão de ordem, porque o presidente da Câmara disse que era a pauta única, né? E também reforçou a questão de que todo o processo estava errado. E eu acho interessante que a vereadora Márcia Valentim, ela tocou num ponto que a gente não sabia. Os projetos de lei não são divulgados para todos os vereadores, porque ela falou que precisa de mais transparência na Câmara. Olha que interessante isso. Então, assim, a gente hoje está vivendo uma experiência interessante, onde as pessoas... Ontem eu pude estar presente, nem sempre posso, porque eu dou aula de manhã, tá nesse interlúdio de voltar a aula só na segunda, então eu pude estar lá de manhã, né, junto com várias pessoas, vários membros de várias associações, e alguns vereadores, infelizmente, né, não entenderam que o desenvolvimento econômico não é um inchaço de uma cidade. O desenvolvimento econômico não é uma violência de introduzir um prédio de 20 andares, né, numa cidade onde o símbolo da cidade é a natureza, é o acesso bucólico, é essa beleza. Teresópolis, né, ela é bela pelo acesso à natureza que a gente tem. E interessante, Bruno, que tinha uma pessoa com a gente lá, que hoje ela é aposentada, e foi uma das pessoas responsáveis pela criação do zoneamento. E ela foi explicando que foi tudo feito um estudo para que a cidade pudesse continuar com esse clima agradável. E é aquilo que eu falo. Você falou ali, poxa, eu amo Teresópolis. Quem ama Teresópolis não quer destruir a identidade da cidade. Quem ama Teresópolis escuta a população. E, infelizmente, o processo legislativo foi até o que a gente questionou, alguns grupos entraram na justiça. Eu mesmo sou parte, né, eu subscrevi alguns dos processos que estão seguindo na justiça hoje. O prefeito, numa embriaguez do poder, eu acho que é a melhor palavra que eu posso dizer, ele esqueceu que ele foi presidente da Câmara. Ele esqueceu que existe uma lei federal, que é a 10.257, que é o Estatuto das Cidades, que
obriga, condiciona. Qualquer alteração no gabarito, no uso e ocupação do solo, tem que passar por consulta popular. E nós tivemos com o pessoal do Conselho da Cidade, o Luciano Salvatore, que é o presidente atual do Conselho da Cidade, e questionamos, vocês do Conselho ficaram sabendo, a Câmara Técnica de Urbanismo ficou sabendo, e o presidente do Conselho da Cidade nos trouxe uma informação no dia da reunião que nós ficamos chocados. Nem a secretária de Urbanismo sabia. Então a gente chegou a uma conclusão. O projeto de lei saiu da mesa do prefeito e foi para a mesa do presidente da Câmara e foi aprovado sem ninguém ler, sem ninguém prestar atenção. E se não fosse a imprensa, se não fossem pessoas, né, como várias pessoas do Planeja Terê, do Preserva Terê, que estão ali preocupados, ligados, porque amam a cidade, para chamar a atenção, para fazer relatório de graça. Tem relatórios que a gente publicou na internet com estudos de quais seriam os possíveis terrenos e tudo mais, que custariam, brincando aí, 10, 12 mil reais de consultoria técnica. Mas as pessoas fizeram de graça porque amam Teresópolis. Mas, infelizmente, essa lei que o prefeito apresentou declara que ele não ama a cidade. Porque se ele amasse a cidade, primeiro de tudo, ele ia colocar no plano de governo dele que ele tinha uma intenção de fazer um prédio de 20 andares, que ele tinha uma intenção de fazer da Teresópolis uma Barra da Tijuca. Eu, que apoiei ele para poder fazer a campanha eleitoral, que digitei o número dele na urna, que pedi voto para ele na urna, porque é bem verdade, Bruno, que as pessoas precisam entender que o fato da gente apoiar um candidato, apoiar um projeto político, que era o projeto do Leonardo, de fazer o hospital, e foi isso que me fez aderir a ele, não impede de criticá-lo. E durante o período do carnaval, eu não gosto de pular carnaval, nunca gostei, né? Eu gosto de jazz e reggae, apesar de não fumar maconha, que eu sempre sou sacaneado. Mas o Bloco Ogu, né, ele abriu um espaço, é o bloco que tem lá no alto, em frente ali ao Breuzinho, ele abriu um espaço para que o movimento 20 andares pudesse estar junto. E olha que coisa interessante, né? A gente estava com material, tem hora que eu revezava, ia entregar para as pessoas, e eu entrego para todo mundo. E eu abordei um servidor da prefeitura, que estava num carro de som, né? E ele veio me questionar que eu não deveria questionar o prefeito, porque o meu partido está na base. Eu falei, meu irmão, como assim eu não posso questionar? E aí... Agora, professor, desculpe interromper, é uma coisa interessante que você falou aí, né? O fato de muitos vereadores fazerem parte de toda essa base do governo. O atual prefeito era presidente da Câmara, teve o sucesso de reeleger e eleger boa parte dos vereadores que estão hoje na casa. Esses vereadores, de certa forma, eles não ficam na encruzilhada de cumprir o seu papel de mandato, de fiscalizador, enfim, de se impor, e ao mesmo tempo que deve algum tipo de parceria, de acordo, de compromisso político com o prefeito. Isso, de certa forma, atrapalha um pouquinho esse processo? Porque, aliás, essa era a primeira pergunta, aí você já começou falando, ótimo. Desculpa. Não tem desculpa. Depois de 70 dias de recesso, os vereadores retornam. Ano eleitoral. Pautas importantíssimas sendo debatidas na cidade, entre elas a questão do planejamento urbano, e essa questão dos 20 andares parece que ganhou uma dimensão que talvez nem a prefeitura imaginava. Extra Teresópolis, até o vereador do Rio veio gravar vídeo aqui, deputados que não são da base aqui, como a Renata Souza, também gravou vídeo, fez um posicionamento, parece que o Carlos Mink também, né? Mas infelizmente, falando em ano eleitoral, eu não vi Luiz Lima, que teve muitos votos aqui, não vi André Correia, não vi, inclusive, alguns outros que vieram pegar votos aqui, como o Bernardo Rossi e tantos outros deputados, eu não vi eles se posicionarem em momento nenhum. E eu acho que essa ausência de posicionamento não é nem porque eles não acham que o problema é importante. É porque eles não olham para Teresópolis. E aí esse é o ponto. A gente precisa, que é uma coisa que eu fiz em 2018, né, a gente precisa eleger um deputado estadual e um deputado federal que tenham vínculos reais com a cidade. Com a cidade de Teresópolis, exato. Professor, ainda falando sobre, nós vamos falar um pouquinho sobre essa polarização e o processo eleitoral, a gente quer falar um pouco sobre isso, mas depois de 70 dias de recesso, a Câmara retorna, tudo muito embaçado, as vereadoras Márcia Valentim e também a professora Amanda se manifestam, inclusive a professora Amanda, ela aponta erros, irregularidades no próprio regimento interno da Câmara.
a minha pergunta é, será que em nenhum momento esses vereadores que agora começam a apontar esses problemas, eles não poderiam ter pontuado isso lá quando teve a votação? Por exemplo, olha, passou pelo Conselho das Cidades ou não? Para que serve o gabinete? Por que o vereador, quando ele vai votar às escuras? Ele vai votar, inclusive, eu sempre brinco, né? Tem um vereador um dia que diz assim, vamos votar em brócolis. Acho que ele achou que ainda estava lá na zona rural, em bloco, né? E ele falou brócolis, ele se confundiu. Será que nesse momento, né, o vereador não tem que pensar, opa, calma aí, eu não vou sair votando tudo, os caras não leem, ela pede transparência, nem o vereador sabe no que vai votar. Isso não é um pouco absurdo, professor? A gente tem algumas situações engraçadas, né? Por exemplo, o papel dos servidores da Câmara, entre vários, concursados e a maioria nomeados, cujos salários são altíssimos, não é ficar dançando diante de uma câmera, como nós vimos no início do ano passado, que gerou aquela polêmica toda da dancinha. Muitos servidores são contratados e são muito bem pagos, aliás, eu digo que o perfil salarial da Câmara é muito maior do que o da Prefeitura, para dar assessoria à casa como um todo. E eu acho que ali, especificamente o procurador da Câmara, eu acho que é o Felipe Rosa, que assumiu agora, ele cometeu uma falha grotesca. Ele não ter pontuado o primeiro secretário da mesa, que é o Paulinho Henrique Nogueira, né? Ou o próprio presidente, que havia um erro no procedimento, um projeto legislativo, é uma denúncia de uma incapacidade da competência jurídica da Procuradoria da Câmara. E é ela que tem que orientar os demais servidores de cada gabinete sobre cada legislação, sobre cada pontuação, sobre um documento, né, que é um parecer que um vereador tem que emitir pelo seu gabinete. Então, essa ausência do vereador ou dos vereadores de não terem nem sequer tido acesso ao documento ou para poder emitir um parecer prévio, ou até pedir uma questão de ordem e pedir a suspensão da votação, como foi no caso do dia 9, que deveria ter ocorrido, isso demonstra que a Câmara de Vereadores não é uma Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores é um cartório que carimba tudo que vem do Poder Executivo. Aliás, eu convido as pessoas a se prepararem, juntar uma graninha para o dia 18 de novembro, que é o dia do cartório, né, do operador de cartório, para a gente dar um presente para os 21 vereadores, em especial para o procurador da Câmara, porque eles não fazem a fiscalização. Eles fazem a carimbação. E aí, quando você perguntou, mas os vereadores não têm? Eventualmente, algum vereador deveria ter uma equipe mais técnica, mas eu volto a repetir. Isso passa pela Procuradoria da Câmara, que demonstrou de forma clara que é completamente incompetente para orientar os vereadores e orientar a mesa diretora. Professor, o gabinete tem ali o jurídico do gabinete, ele tem todo assessores, né, e etc. Se ele escolhe mal, aí não é um problema nosso. Exatamente. O vereador é que vai votar, no final das contas. Não quero eximir aqui a parte técnica, né, da Câmara, até porque a gente sabe que se o procurador, ele sendo indicado aí pelo presidente, ou seja o que for, ele também não vai se opor, ele não vai se levantar contra aqueles que... Mas ele tem que indicar, isso aqui está esquisito. Isso aqui acho que pode até indicar e vai ficar por isso mesmo. Tá, professor? Eu acho que ele, será que vão pôr aqui? Tá errado. Não, vai passar esse negócio aí. Não, tudo bem. Porque eles tentam, no apagar das luzes, é muito comum. Aquilo foi muito esquisito, né? Não tem ninguém vendo mais, não tem... Como é que está aí hoje a sessão? É desse patamar. Tem só 10 pessoas assistindo. Porque botaram, pelo que a... O jabutizinho. Pelo que a professora Amanda colocou, né? Inclusive, ela fez algumas declarações muito interessantes. Ela disse que veio uma alteração da área de expansão urbana do 2º Distrito, que passou pelo Conselho da Cidade, foi discutida quase que exaustivamente por um semestre inteiro, né? Coisa que não foi da 351, não passou nada para o Conselho da Cidade, e parece que houve uma mistura, ela cita isso, está gravado, apesar da Câmara de Vereadores, mais uma vez, com incompetência técnica, não ter transmitido ao vivo, né, várias pessoas filmaram, e também eu acho que agora já está disponível, ela diz que juntaram duas leis, que era a lei da mudança da área de expansão urbana do 2º Distrito, e entraram com a tal da 351 e juntaram tudo. Né? Uma manobra. Possivelmente. Exatamente. Esse é um ponto assim, que fica claro. Assim, eu falo isso para todos os vereadores, falo com muita tranquilidade. Eu tenho carinhos por alguns, eu tenho
verdadeiras amizades por outros vereadores e assessores, e quando a gente faz a crítica ao processo. É verdade. Né? Então, se a pessoa é flamenguista, palmeirense como eu, ou a pessoa não torce para o Bangu, isso não me interessa. Interessa qual é a posição dele enquanto vereador. E é muito importante que os vereadores entendam que, apesar de Teresópolis existir uma série de você ter quase que uma relação de vassalagem, porque eu consegui um espaço, eu consegui uma vaga numa creche, consegui, né, uma vaga no exame de consulta, que acontece muito na cidade, porque o sistema de saúde da cidade é falho, né, alguns vereadores não entendem que as pessoas são pagadoras de impostos e elas podem perfeitamente falar, olha, a gente não concorda com isso. Você votou a favor? Por que você votou a favor? Vereador não é rei, né? Exatamente. Vereador não é dono de quintal, Nem o município... prefeito. Nem prefeito. O município não é quintal de ninguém. Gente, olha só, eu vou para um breve intervalo. Semana que vem eu recebo aqui a professora, a vereadora Amanda. Ela vai estar com a gente aqui, tá? Eu coloquei professora primeiro porque não tem título maior, né? Professor é o maior título que um cidadão pode receber. E, aliás, um detalhe interessante. A Comissão de Educação, ela é professora e ela é servidora do município concursada. E o Sindicato dos Servidores publicou uma nota de repúdio, porque retiraram ela da Comissão de Educação, bem parece, e retiraram ela também da Comissão de Servidores. Lamentável. Olha, a professora Amanda vai estar com a gente aqui e qualquer vereador que quiser se manifestar, só agendar com a gente, vai ter espaço nessa cadeira para conversar olho no olho com a população, né? A gente nunca, jamais vai fazer esse tipo de imprensa que ataca as pessoas sem sequer dar a oportunidade das pessoas se manifestarem. Nossos comentários aqui não são de ataque pessoal e sempre vamos preservar em trazer e informar a população a verdade de tudo aquilo que acontece na política da cidade. Nós vamos rapidinho ali, eu já estou de volta, nós vamos falar sobre polarização, como é que isso vai afetar o processo eleitoral aqui na cidade de Teresópolis. Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. E a gente passando aqui para te convidar para curtir o nosso Conectado, de segunda a sexta-feira na TV, sempre de 6 às 8 da noite, com muita música legal e informação de primeira para você. Agora é importante você interagir com a gente pelo nosso WhatsApp, 972370937, para pedir seu som, para mandar o seu recado e participar das promoções. E você ouve o Conectado pelo rádio em 93,7, pelo nosso aplicativo, novo aplicativo TV FM e também pelo site tvfm.com. Quer ficar bem informado? Vem curtir o Conectado. Volta às obras na Carrapeta. Revestimentos com os melhores preços para sua reforma. Embramaco White Absolute brilhante retificado por apenas R$ 23,90. Embramaco Facom HD rústico por R$ 19,90. Visite nosso showroom na Carrapeta Matriz. E tem mais, piso Duraflor a partir de R$ 52,90. Tinta Quentone galão branco por apenas R$ 48,90. E já vai se preparando, porque em fevereiro tem folia de oferta. Carrapeta, construindo com você.
Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um Gol de placa comprando na Ibade Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. Ibade, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à Ibade Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. Ibade Autopeças. WhatsApp 979790019. Quer viajar na saudade? Quer viajar no passado? Pois é, aqui a máquina do tempo é Terê FM. Bons tempos, todos os domingos. É hora da naftalina, né? É hora do passado, é hora da recordação. De 9 à meia-noite, todos os domingos, aqui na Terê FM. Bons tempos! Se liga, terefm.com você ouve, ou em 93,7 no radinho, e tem também no aplicativo da Terê. Procura na loja aí, Rádio Terê FM. Tamo junto, bons tempos, todos os domingos. Recordar é viver. Dez horas 40 minutos, né? 39 virou para 40, olha só, 29 graus aqui na cidade de Teresópolis, é muito bom ter você com a gente aqui no Teresópolis ao vivo, comenta, compartilha, a gente está falando sobre a política em Teresópolis. E professor, ano eleitoral, a polarização que parecia que ia morrer, volta com força total. Volta com tudo. E como isso influencia especificamente aqui na cidade de Teresópolis, na hora do eleitor teresopolitano escolher os seus candidatos, né, a deputado estadual, federal, governador, senador e presidente. Vai influir, porque quando é eleição municipal parece que não influencia muito. Não. Ninguém escolhe vereador porque ele vota com Lula ou com Bolsonaro. Não. Mas para deputado, por exemplo, para senador, governador, isso tem uma influência? Eu acho que aqui tem. Em Teresópolis. Eu acho que tem. E a gente aqui no Rio de Janeiro está numa situação muito interessante, né, Bruno? Eu não sei se o pessoal em casa está acompanhando, mas assim, o Rio de Janeiro, ele está vivendo assim, quem faz o roteiro, né? Tá assim, isso aqui tá uma loucura. Por quê? Pode acontecer 3 coisas nos próximos 45 dias. A gente pode ter uma eleição indireta, porque o governador vai renunciar ao mandato e a gente não tem um vice, e o presidente da Alerj está impedido de assumir, então vai ter que ter uma eleição indireta, né? A gente pode ter uma eleição direta, porque o governador está com um processo no TSE sobre a questão do CEPERJ, que houve em 2022, o uso de dinheiro público para comprar eleição e cabo eleitoral e comprar voto no estado do Rio de Janeiro inteiro. E ele pode ser cassado, e aí se ele for cassado vai ter uma eleição direta, com mandato de 10 meses, né? E a gente pode ter também uma mudança radical. De repente o próprio governador fala, não vou sair. Olha que doideira, pode acontecer isso. Né? O presidente do TJ já disse, não quero, não pego o pepino, segurem para ir. E aí aconteceu um negócio interessante, né? Eu gosto, você sabe que eu gosto de política, né? Então, assim, eu estou acompanhando Vladimir Garotinho, doutor Serginho, aliás, uma dica que eu dou, acompanhe o doutor Serginho em Cabo Frio, até para comparar as duas cidades, Cabo Frio e Teresópolis, que as duas vieram de dificuldades, etc. e tal. Enfim, e aí eu estava vendo que ficou uma pegada louca com o Washington Reis. E aí, Bruno, olha que coisa interessante. Muita gente questiona que quando um político, na posição de prefeito, ou na posição de governador, ou até de presidente, e ele faz algum tipo de abuso, né, ele comete um crime, não adianta nada. Washington Reis, ele está inelegível por um crime ambiental. Olha a força da questão ambiental aí. Ele retirou areia de um lugar que não podia, tá? Autorizou a retirada de areia de um lugar que não podia. E foi condenado, e ele não consegue se descondenar, ok? Como aconteceram com outras pessoas. Resultado, ele não consegue tirar a certidão de nada consta criminal, então ele não consegue ser candidato, apesar de não ter os direitos políticos suspensos. Diferente do Roberto Petro, que está com direito político suspenso. O Roberto Petro não pôde assumir nenhum cargo público. O Washington Reis pode. E aí, estava nessa de ele vir candidato, ele vir, é uma força, não tem como você negar. Inegável, né? E aí, essa semana, cara, pegou a irmã, botou como vice do Eduardo Paz,
embolou o meio de campo. Agora, são de frentes ideológicas Pois é. diferentes, né? Isso, eu não sei o que vai acontecer. Então eu fico pensando, debaixo, né, do Eduardo Paes, aquele candidato a deputado estadual ou aquele candidato a deputado federal, no PSD, no MDB, que são os dois partidos em questão. Como é que eles vão se comportar? Eu não sei. Porque o Washington Reis declarou que ele continua apoiando o Flávio Bolsonaro para presidente da República. Como o próprio Pedro Duarte, que mudou do Novo para o PSD, disse que foi para o PSD porque quer apoiar o Tarcísio ou o Ratinho Júnior para presidente da República. Ele é anti-Lula. Mas o Eduardo Paes é aliado ao Lula. Percebe o imbróglio? Verdade. Agora, professor, o quanto que isso, na cabeça do eleitor teresopolitano, o quanto isso influencia na hora de escolher o seu candidato, por exemplo, a deputado estadual e federal? Por exemplo, um candidato a deputado estadual que você goste dele. Ele tem uma série de questões que você olha, esse cara eu acho que pode me representar. Mas ele apoia o grupo do Bolsonaro, né, o bolsonarismo. Ele segue essa linha. Será que na cabeça do eleitor que vota com Lula, ele entende isso? Ele consegue separar uma coisa da outra? Cara, eu acho que vai depender muito do posicionamento de cada um que vai estar disputando o voto do eleitor aqui de Teresópolis. Eu volto a repetir, eu acho que no nosso caso especificamente, na eleição de 2018, que foi a eleição que elegeu o Bolsonaro, realmente a questão de estar vinculado ao Bolsonaro foi muito forte. Na eleição agora, né, de 22, eu não percebi isso muito forte. Já estava meio quebrado, né? As pessoas escolhiam seus candidatos a deputado federal, a deputado estadual, por empatia, por vínculo, pelas bandeiras, mas não necessariamente porque ele apoiava o Lula, ou porque ele apoiava o Bolsonaro, ou apoiava Ciro Gomes, ou apoiava Simone Tebet, ou seja lá quem for. Então, assim, mas agora, né, nessa eleição agora de 2026, eu acredito que muita gente vai, sim, optar por um deputado federal, principalmente federal, por alinhamento com um candidato a presidente da República, tá? Eu acredito, e nós temos alguns da cidade que são posicionados, né? Nós temos vários que vão vir a deputado federal, alguns que estão, inclusive, filiados ao PL, que já declararam que são pró-Bolsonaro e são candidatos a deputado federal pela cidade. Você acha que isso influencia bastante? Por exemplo, esses candidatos vão se beneficiar, uma vez que a cidade é extremamente conservadora, né? A votação aqui sempre para o Bolsonaro ela é muito forte, e o bolsonarista, não importa se é o Flávio, se é o Eduardo, se é o presidente Bolsonaro, ele vai votar anti-Lula e vai votar com o Bolsonaro. Você acha que isso vai ajudar significativamente? Vai ajudar se esse candidato tiver uma articulação bem fechada com os candidatos a majoritário. Se ele só for alguém que está no partido, por exemplo, vou pegar o MDB, está no MDB, tá? E o MDB, presidente estadual Washington Reis, e ele é Flávio Bolsonaro explícito. Se esse candidato não tem uma vinculação direta para trabalhar, de fato, a campanha do Flávio Bolsonaro na cidade, eu acho que não. Se esse candidato a deputado estadual ou federal, mas principalmente o federal, o estadual acho que nem tanto, mas o federal, se ele estiver aqui e ele representar o braço da campanha do Flávio Bolsonaro, ou no caso do Lula, se ele representar o braço da campanha do Lula, aí sim, aí você vai ter essa imagem ligada. Eu tenho um candidato a deputado federal da minha cidade ou da minha região, e ele está com a imagem ligada ao Flávio Bolsonaro ou ligada ao Lula. Mas se ele é só aquele candidato, né, e não tem essa imagem ligada, ele não está na campanha desse candidato a presidente, eu acho que não vai ficar. Com relação ao Estado, a gente tem uma situação bastante complicada hoje, porque já se levantou vários nomes de candidatos, o próprio prefeito de Campos, o Vladimir Garotinho, foi levantado como possível candidato, depois o prefeito de Magé também, né, o Vinícius Cosolino, e o Eduardo... Renato Vinícius, seu irmão dele, que é deputado estadual. Mas o nome do Eduardo Paes, assim, ele configura praticamente certo, pelo menos assim, com o segundo turno vai ter eles, caso haja segundo turno. O outro cara do outro lado, até o escândalo do TH Joias, era o Rodrigo Bacelar, isso era claro, ninguém tinha dúvida disso. Mas com o escândalo da prisão do TH Joias, da própria prisão do Rodrigo Bacelar, e toda essa questão
que está vindo à tona, né, com Porcaro, etc., eu acho que, no nosso caso do Estado, eu acho pouco provável que um candidato, Dr. Luizinho, do PP, por exemplo... O Felipe Cury, por exemplo, está sendo apontado, que é o secretário de Segurança do Estado, está sendo apontado como um possível candidato. Ele teria um perfil mais dentro desse universo bolsonarista. Atrasando o salário do policial civil, atrasando o reajuste do salário do policial civil, como é que ele vai... Como é que o cara que está negando um direito do policial civil do Estado do Rio de Janeiro a receber uma recomposição salarial vai se colocar como candidato a governador? Mas você acha que o eleitor ele não entende diferente? Por exemplo, ele é o cara que briga, que combate o crime. Você acha que esse nome não pode ganhar força dentro do movimento de direita? Ou acredita que não? Não, porque os próprios policiais civis, né, que muitos deles são de direita, estão sofrendo na pele o não reajuste do seu salário. O Eduardo Paes nunca teve muita frente no interior do Estado. Só acredita que agora ele vai ganhar força com isso? Uma vez que faça esse acordo, que se confirme esse acordo com o Washington Reis, ele ganha baixada. Sim. Isso é um avanço muito grande para o Eduardo Paes, que sempre teve um prejuízo e outras cidades que têm prefeitos do MDB. No interior do estado. Não me lembro agora quais são, mas eu acho que Caxias do Macacu tem, enfim. E no caso específico, assim, e aí não é MDB, mas eu acho que quem está numa sinuca de bico é o prefeito de Campos. Porque quando o Washington Reis estava na disputa de vir a candidato a governador, o Washington Reis declarou: o meu vice é Vladimir Garotinho. Aí foram entrevistar Vladimir Garotinho. Ele levou um susto. Pô, ele não combinou nada comigo. É muito legal. O Vladimir é um cara bem autêntico, assim, pelo menos me parece. A família Garotinho tem uma boa relação, né? E aí ele falou: o Washington Reis. Com quem o Washington Reis estiver, eu vou estar junto. Ele falou isso, Vladimir Garotinho. Aí agora eu te pergunto: Antônio Garotinho disse que Eduardo Paes não será governador. É o pai de Vladimir Garotinho. O Vladimir Garotinho disse que com quem o Washington Reis estiver, ele está junto. Será que o Eduardo Paes vai ter o prefeito de Campos pedindo voto para o Eduardo Paes? Ou será que o Vladimir Garotinho vai pedir voto, de repente, para o Cury ou para outro candidato à direita? Eu não sei. Na nossa cidade, especificamente, eu não vejo uma polarização em relação a Eduardo Paes e não Eduardo Paes. Eu não vejo, não percebo isso. Quem vai ao Rio de Janeiro, no geral, está vendo a cidade do Rio de Janeiro evoluir. Eduardo Paes, ele disse que ia questionar, ia brigar contra a FETransport, e brigou, criou o JAE, que é uma bilhetagem própria da prefeitura, né? Coisa que o Wilson Witzel disse que ia fazer e não fez. Eu apoiei o Wilson Witzel, eu fiz campanha de graça para o Wilson Witzel, porque estava no plano de governo dele abrir a Caixa Preta da Rio Card, ele não fez. O Eduardo Paes, enquanto prefeito do Rio, deu um monte de confusão, fechou 2 empresas que não estavam conseguindo dar conta de transporte público, uma foi a Real, outra acho que foi a Vila Isabel, se eu não me engano. Enfim, ele está fazendo algumas entregas muito significativas para a Zona Norte, para a Zona Oeste, principalmente. É um cara que tem muitas entregas. Agora, o Eduardo Paes tem um jeito dele. E eu não sei se esse jeito dele... Carioca, raiz, ele agrada a galera do interior. Do interior e do estado. Aí é que pode surgir, sim, uma diferença em que o Washington Reis, que é um cara cuja família é da igreja, a própria vice, que é a irmã do Washington Reis, é ligada à igreja, não sei se é a Assembleia de Deus ou se é outra, parece que o marido dela é pastor, isso pode realmente dar esse tempero. Mas é aquela coisa, as pessoas precisam entender o seguinte: o estado do Rio de Janeiro está quebrado. A gente está correndo o risco de acontecer o que aconteceu no governo Pezão, que não tinha dinheiro para pagar salário de ninguém. A gente vai precisar botar um governador, seja ele de direita, de esquerda, de centro, não faz diferença, que tenha capacidade administrativa de peitar determinadas isenções fiscais dadas a algumas empresas no estado do Rio de Janeiro, cortar determinadas pessoas nomeadas em algumas secretarias, como a Secretaria da Agricultura, que eu acho uma secretaria inerte no nosso estado, e tem a ver com a nossa cidade. Aliás, não influencia em quase nada, que a gente não vê influência. Professor, a gente tem pouco tempo. Uma pergunta: quais são as pautas relevantes para o teresopolitano hoje e que serão decisivas na escolha do deputado federal e do deputado estadual? Quando o eleitor de Teresópolis ele vai para a urna escolher o deputado estadual ou o deputado federal, ele foca nas pautas que esse político defende ou não? Ele vota por
simpatia? Como é o caso dos vereadores, por exemplo? Eu me simpatizo com o vereador tal, ou me fez um favor, eu vou votar com ele. Como é que é esse olhar do eleitor de Teresópolis? Eu acho que o eleitor de Teresópolis ele vai fazer uma leitura muito mista. Vai ter aquele eleitor de Teresópolis que vai, pela simpatia ao seu vereador, vai ouvir do vereador, olha, eu estou apoiando o João da Silva. Eu vou apoiar fulano de tal. E aí ele vai seguir, porque né, ele tem no vereador uma referência. Vão ter aqueles eleitores, né, que vão olhar os candidatos de forma, com uma régua só. A nível Estado. Ele não tem muita escolha vou votar com um candidato da minha cidade. Ele olha e escolhe. Ele vai olhar isso. E vai ter aquele candidato, aquele eleitor que vai perceber que Teresópolis hoje não tem uma série de benefícios para a agricultura, não tem uma série de benefícios para a saúde pública, né? Porque Teresópolis não tem, de fato, alguém que brigue não só por Teresópolis, mas principalmente por Teresópolis, tanto na LERJ quanto na Câmara Federal. E aí, o perfil desse candidato vai fazer a diferença. Se o eleitor que busca, que tem esse entendimento, eu preciso que a minha cidade tenha, de fato, um representante na Câmara Federal, e eu preciso que a minha cidade, de fato, tenha um representante na LERJ, esse eleitor vai olhar para esse candidato. Ele tem capacidade? Ele é um cara que conhece? Ele é um cara que é firme no seu posicionamento? Ou ele é um cara que, quando sobe para cá, ele vai para cá? Quando sobe para lá, ele vai para lá? Esse eleitor que vai buscar votar dessa forma vai fazer essa... E aí, eu não acho que um candidato, por exemplo, do PSOL, ou um candidato, de repente, do Missão, não sei se o eleitor sabe, o Missão é o partido do MBL, eles conseguiram o registro. E aqui um parênteses, só uma brincadeira, eu gosto de lembrar, que o Pablo Marçal desafiou o Renato, que é o presidente do MBL, que o MBL não ia conseguir fazer o registro do partido, e apostou R$500 mil ou R$1 milhão. E o MBL conseguiu o registro, o número dele é 14, inclusive. Né? E aí o Pablo Marçal até agora não pagou lá a aposta que ele fez. Né? Tem que pagar, Pablo. Então você tem um partido como Missão, que é um partido, vou dizer assim, ele é revolucionário, né? E de repente eu vou ter um candidato a deputado federal, deputado estadual do Missão, no estado do Rio de Janeiro, e o eleitor não vai para esses extremos, o nosso de Teresópolis. Ele não vai nem votar no cara do PSOL, ele não vai votar num cara, penso eu, né? Nem um cara de uma missão da vida, ele vai buscar essa referência, esse eleitor que vai estar ligado que, cara, para minha cidade melhorar, eu preciso ter alguém que esteja lá na LERJ brigando pela cidade. Para minha cidade melhorar, eu preciso ter alguém na Câmara Federal brigando pela cidade. A gente teve, Bruno, alguns deputados, eu vou falar o nome de um aqui, que é o Hugo Leal, que apesar de não ser de Teresópolis, né, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas questões dele, principalmente ligado a esse processo da Fonte Santa, que finalizou agora, que brigou efetivamente para a regularização da Fonte Santa. É um deputado que não era de Teresópolis, não é nascido aqui, mas ele de fato brigou. E eu acho importante as pessoas estarem ligadas nisso. Quem de fato briga pelas questões da cidade? Qual é aquele político que vem, historicamente, brigando pela saúde, brigando pelo meio ambiente, brigando pela questão do saneamento, brigando pela questão, né, do acesso à educação? Porque, assim, uma cidade, uma população que você tem, não sei se você sabe, hoje a região serrana, ela tem a menor quantidade de pessoas com carteira assinada que tem ensino médio, sabia disso? Menos de 50% das pessoas que têm carteira assinada têm ensino médio. 33% das pessoas só têm fundamental incompleto ou completo. Por isso, nosso perfil salarial é tão baixo, Bruno. Então, se eu não tiver um cara, né, ou uma mulher que tem vínculo com a cidade, focada nisso, esse eleitor que vai buscar, né, que não vai se ligar tá apoiando o Bolsonaro, tá apoiando o Lula, esse que vai buscar essa parte mais técnica, ele vai ver essa diferença. E aí, se o cara ou a mulher que vai vir candidato a deputado federal ou deputado estadual, se ela não tiver um posicionamento claro do que ela quer fazer, do que ela vai trazer, eu acho que esse é o compromisso. O candidato a deputado federal, ele tem uma verba enorme de emenda impositiva. O deputado estadual, se não me engano, são 3 milhões, metade para a saúde, por ano, para botar no orçamento para executar na cidade. Então você imagina, né, um candidato a deputado estadual e um deputado federal que assumam um compromisso com a cidade. E aí não faz diferença se o governador é de direita ou de esquerda, se o prefeito é de direita ou de esquerda, se o presidente é de direita ou de esquerda. Ele é deputado federal, ou ele vai ser deputado estadual, e ele vai ter esse dinheiro para botar na cidade.
Então, assim, isso vai representar mudanças significativas. A gente teve recentemente essa questão do Limpa Rio, derrubou ali aquele prédio, vai fazer 1 ano que está derrubado ali, né? E é uma obra do Estado, e nenhum deputado estadual pegou um dinheiro, separou para recuperar aquilo ali. Percebe? Esse eleitor que percebe que, cara, né, eu estou agora com uma situação concreta na saúde, né, falta de profissionais, muitas vezes porque a prefeitura não tem condições de pagar o salário de um médico, de um enfermeiro de qualidade. Um deputado estadual e um deputado federal pode votar uma emenda que ele tem direito, lá, no caso 3 milhões, metade, para a prefeitura conseguir contratar os médicos que estão faltando. Mas aí tem uma coisa também, né? A relação com a prefeitura, desse deputado com a prefeitura, às vezes acaba sendo um ponto decisivo, já que alguns políticos não conseguem se comunicar ou não conseguem trabalhar em prol de um projeto que seja maior do que a política partidária, ou seja, um projeto de cidade. Isso acho é complicado. A gente percebe que a política em Teresópolis há muito tempo, ela vive essa realidade, pelo menos eu diria que pelo menos 2 décadas, onde você não consegue ter deputados estaduais e federais que se relacionam com o poder executivo e municipal. E isso dificulta muito essa relação, até por interesses políticos e outras coisas mais, a gente vê essas barreiras. Esse alinhamento no futuro talvez seja muito significativo. A gente teve um caso emblemático aqui na cidade, que foi na época do Mário Tricano, né, que o Newton Salomão, acho que ele era deputado estadual, e ele queria colocar aqui um polo do CIDERJ, isso lá nos anos 90. E o contrato do CIDERJ, ele envolve nível federal, porque tinha os federais, nível estadual e nível local. E o que foi dito na época, né, é de ouvir que o Mário Tricano não queria fazer. Esse é um caso. É lamentável. Esse é um caso que você está trazendo. Né? Os políticos precisam botar a cidade em primeiro lugar. Eu acho que assim, eu acho que quem foi eleito deputado ou reeleito, deputado federal, deputado estadual, que assumir compromissos com a cidade, com a agricultura, com o meio ambiente, com o desenvolvimento econômico que passa pela educação, né? Ele não importa quem seja o prefeito, ele tem que ter essa capacidade, cara. Se eventualmente eu tenho um deputado federal eleito da cidade e ele, não gosta do Leonardo por algum motivo, acho que o Leonardo, parece o Brutus do Popeye, qualquer coisa assim do tipo, tem alguma cisma, né? Ele tem que superar isso e falar, vamos defender pela cidade. Porque eu não consigo acreditar, é uma opinião minha pessoal, eu não consigo acreditar que uma pessoa que se coloca para disputar um cargo político, ele tem que entender que ele vai representar aquela população. E eu preciso dar resposta à população. Se eventualmente um prefeito está criando dificuldade, hoje você tem aqui a Tele FM, você tem outras emissoras para dizer, olha, estou tentando fazer... Estou tendo problema, quero ajudar e não estou achando... O Júlio Rocha foi um que fez isso. Estou tentando fazer e não estou conseguindo. Então, assim, vai caber também a essa capacidade de comunicação, que eu acho, sinceramente, eu não acho... Eu posso dar com a cara no muro. Eu não acho que um prefeito vai negar verbas vindas de um deputado federal, de um deputado estadual, que está eleito, é da cidade e vai querer ajudar a cidade. E, obviamente, o prefeito também vai ficar bonito na foto. Eu não acho que o prefeito vai dizer... Eu não quero. Eu não quero. Gente, olha só, 11 horas, 1 minuto, meu tempo estourou. Professor, em primeiro lugar, parabéns, tá? Mais uma vez, muita saúde, mais um aninho de vida está completando hoje, a gente tem que parabenizar. Muito obrigado pelo senhor estar aqui. Eu acho que eu vou conseguir me aposentar. Olha que coisa boa. O professor vai estar comigo agora no rádio, em 93,7, sintoniza, ou você pode baixar o aplicativo para ouvir a gente na Tele FM. A gente vai tocar um pouquinho, estender um pouquinho mais esse bate-papo. Você é o nosso convidado. Segunda-feira eu estou de volta. Gente, eu vou receber aqui o cara que é uma celebridade de Teresópolis, Vitor Arcanjo. Esse menino é bom demais, super divertido, tem um perfil no Instagram que está falando de Teresópolis, ele vai bater um papo comigo aqui. Beijo no coração, Vitão. Moleque bom demais, Vitor Arcanjo. Estou esperando vocês 10 horas segunda-feira aqui e agora ali na rádio. Bora pra lá.